Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Colab, o Alfa Colab, por isso Colab Trends, o nosso programa. Aqui a gente conversa sobre transformação digital, a gente conversa com fundadores de startups, a gente também fala sobre transformação cultural, venture capital. Hoje um papo na veia sobre venture capital, transformação das empresas. A gente vai conversar aqui com o professor Gilberto Safarti, que é professor associado da Fundação Getúlio Vargas, e a área dele é estratégia e empreendedorismo, né? Ele tem uma graduação, tem uma formação espetacular, uma graduação em Ciências Econômicas pela PUC em São Paulo, tem um mestrado em Relações Internacionais pela Hebrew University de Jerusalém, tem um doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pós-doutorado já na GV em 2009, né? Já tem um bom tempo. Ele é autor de diversos livros e artigos acadêmicos, atuou também no mercado, né? Como VP do Webster Bank do Brasil, Country Manager da Securlink, diretor de novos negócios da Nexi Capital, consultor sênior da Resolve Global Marketing, consultor de empreendedorismo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. Bom, enfim, foi fundador da aceleradora FGV Ventures. Atualmente é coordenador do mestrado profissional em gestão para a competitividade e diretor acadêmico dos programas de alta gestão da GV. Obrigado, Gilberto, que honra. Obrigado eu pelo convite, um prazer conversar com você e todas as pessoas que escutam esse podcast e assistem também a versão do YouTube. Obrigado, Gilberto. Olha, eu gostaria de centrar o nosso papo em algo que você me ensinou, que é uma coisa que parece assim, está na cara e que eu nunca tinha visto. Gestão de risco da inovação está na natureza dos nossos negócios. Tanto de banco, gestão de risco é um eixo central, uma espinha dorsal do mundo dos bancos, como do venture capital, que é o capital de risco, a gente já diz isso. Mas, curiosamente, para minha surpresa, nunca tinha visto isso enunciado de uma forma que me indica que há um pensamento estruturado específico para isso. Mas antes da gente entrar no assunto, eu me delonguei um pouquinho aqui na abertura, vamos falar da sua vida aí acadêmica, GV, o que é que você tem feito, o mestrado profissional, conta pra gente. Legal. Eu acho que uma coisa legal contar do que a gente tem atuado e como está perto aqui também desse questão de inovação. Alguns anos atrás, já faz uns 8 anos, eu vou chamar aqui um lado de intraempreendedorismo. A gente criou um programa novo de mestrado profissional para trazer o conhecimento aplicado que a FGV desenvolve há muitos anos, para a prática profissional de pessoas que são muito maduras. O aluno médio nosso tem idade de 40 anos. E a gente já começou ambicioso, começou com 5 linhas na época, no primeira girada. Já quando a gente abriu, a gente já era o maior programa de mestrado profissional do Brasil em todas as áreas, né? Incrível. E aí o que é interessante compartilhar é o último movimento que a gente fez, que foi a criação de 2 linhas que iniciaram agora em 2024. Uma é a linha de gestão de marketing, crescimento e experiência de consumidor, e a outra é de inovação corporativa. E, particularmente, a história de criar a linha de inovação corporativa é muito interessante, porque tem um momento que a gente decidiu fazer isso, porque pela própria natureza da minha experiência profissional, de ter atuado com empreendedorismo, trabalhar com isso há mais de 20 anos, achei logo que uma questão, por que não tem essa linha, se a gente também tem um centro de empreendedorismo, o próprio vice-diretor da escola também mas a gente sempre estava muito reticente, né, se fazia sentido isso. E aí, no movimento da pandemia, começou a ficar claro que existia uma coisa no mercado que valia a pena trabalhar, que era desenvolver competência para as pessoas que trabalham num ecossistema de apoio em inovação corporativa, ou seja, uma demanda imensa e pouca formação qualificada. Mas aí a gente não foi, né? O professor pede para o professor fazer programa, 2 segundos, o programa sai lá, entendeu? Semana que vem já podia ter o programa de inovação corporativa. Mas eu gosto de contar a história porque a gente demorou 9 meses para desenvolver esse programa, porque a gente fez
todo tipo de conversa com stakeholders do mercado, porque a história que a gente contou internamente, olha, a gente tem que acertar aqui na mosca, porque esse ecossistema, na verdade, ele é pequeno. É um grupo que todo mundo se conversa, se conhece. Uhum. Se o ecossistema não entender que esse conteúdo aqui é relevante, ele é desafiador, ele não passa, né? A gente não vai ter nem a primeira turma. Né? Então, mesmo que as pessoas, né, um professor achasse, não, tá bom agora, fala, não tá bom. Vamos lá, a gente tem que ter mais confirmação, né? E o resultado final me deixou contente pela maturidade, pela diversidade e por ter sido um resultado de uma co-construção, vou chamar dessa forma, com o ecossistema, né? E não um ato, vamos chamar assim, de arrogância de que a gente tem resposta para tudo. Perfeito. Eu acho que tem uma mudança comportamental também, que é aquela de olhar do lado da FGV como uma escola que está completando em São Paulo 70 anos, que tem mais de 80 anos de Brasil, que para a história do Brasil são poucas empresas, né, que estão nessa categoria, que poderia ter, né, vamos chamar que a arrogância do incumbente, né, que tem resposta para tudo. Mas hoje em dia qualquer organização tem que conversar com todo mundo. Eu acho que é um pouco da nossa base, da nossa conversa, né? Sim. E é muito que se pautou daquilo que eu comecei a até ter uma mudança interna, né? Então, uma outra coisa que me chamaram, né? Então, agora eu coordeno esse programa. Tenho coordenadores de linha, tenho no caso da coordenadora da linha de inovação corporativa, a Luciana Hashiba, que é uma pessoa extremamente conhecida no ecossistema, trabalhou com inovação na Natura. Então, eu tenho um grupo de professores coordenadores das linhas, que obviamente apoia esse trabalho, e me viabilizou me chamarem para trabalhar com alta gestão, que são programas voltados para CEOs e C-Levels, né? Onde, obviamente, que essa questão de inovação também passa, mas a gente também trabalhar com outras variáveis, como liderança e assim por diante. Então, também essa relação fez com que eu começasse a empurrar mais também a minha trajetória agora para trabalhar com coisas que estão voltadas mais para grandes empresas, mas tem uma ponte imensa sobre esse elemento, esse ecossistema de inovação, né? Perfeito. Então, eu acho que estou contando um pouco dessa trajetória que tem tudo a ver com o que é a nossa conversa, né? Nossa, muito interessante. É engraçado, né? Porque uma das coisas que me ocorrem quando uma grande instituição como a de vocês faz uma proposta dessa, que em todas as medidas é arrojada, é um pouco o seguinte: você está na frente de um cara que é um pouco quase que pregar para convertido. Ou seja, o andar da conversa, da oferta da academia é um andar muito alto, né, professor? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Quer dizer, você está na frente de um CEO que tem uma trajetória certamente espetacular ou de alta direção. O que é que se oferece, essencialmente, além, eventualmente, de conhecimentos, acesso à literatura, etc. Mas essa é uma conversa de muito alto nível, né? Talvez outras dinâmicas, outras posições de pensamento, sim, ou até mesmo as interações que ocorrem em ambiente de ensino. Eu queria ouvir sua reflexão sobre isso. Perfeito. Olha, eu acho que a primeira coisa também tem que estar associado no elemento de valores aqui, que ninguém é dono da verdade. Então, acho que tem uma posição de humildade, né? E que nós, na verdade, vamos viabilizar uma conversa focada na transformação, na mudança. O que tem que esse programa gerar? Transformação, né? Se ele não gerar isso, a gente não está atingindo o resultado. Como é que a gente faz isso? Bom, também qualquer programa, né, tem o vício, o professor vai ter o vício, né, mas é um vício racional, eu sou economista, né, de você maximizar aquilo que você está produzindo e replicar em um monte de fóruns. Como é que a gente lidou com isso? Sim. Simples, criou que esses programas têm temas anuais. Temas são ancoragens, né? Então, por exemplo, no programa do CEO desse ano, a gente está discutindo a questão de gerindo sob o caos. O que quer dizer gerir sob o caos? A gente está vivendo um mundo onde a gente tem um caos geopolítico, um caos climático, um caos de saúde. Todos esses elementos são externos
a empresa. E aí eles geram efeitos para dentro da empresa. Essa é uma âncora. Aí a semana de estratégia vai ter que lidar com isso. A de liderança vai ter que lidar com isso. A de cultura vai ter que lidar com isso. Hein? Né? Muito interessante. Quer dizer, como se você tivesse uma provocação e as disciplinas respondendo a isso. Porque não é bem na lógica de disciplina. Na verdade, entendi. Cada ano o programa é diferente. Então, no CEO, a gente trabalha C-Level. Nesse bloco, a gente trabalha com artesanato. Todo ano é diferente. Quer dizer, alguém que quisesse participar de um ano, poderia participar do outro, porque não teria o mesmo programa. Então, isso joga um desafio para todo mundo que está participando, o coordenador do módulo, joga um desafio para o professor que está lá, né? Então, ele não vai reproduzir nada, ele vai ter que fazer uma discussão original, fora que, obviamente, a gente mantém um balanço também entre executivos de mercado e também os professores. Né? Então, não é um programa lá puramente acadêmico, tem um diálogo que é sustentado por uma base de conhecimento, mas tem CEOs e C-Levels que vão mostrar o que fizeram nas empresas deles. Então, não tem como o executivo não sair transformado no sentido de novas questões que ele vai trazer para a sua organização e até plano, né, para transformar qual vai ser o plano depois na semana que vem. Então, a gente tem aperfeiçoado o programa numa lógica muito artesanal e muito de desafiar, e óbvio, aí de novo, a questão da inovação, ela é uma pauta constante e uma pauta muito interessante, porque não tem ingenuidade aqui, porque o resultado de trabalhar com inovação é de médio e longo prazo. Mas o CEO está pressionado por resultado falo sempre o next quarter. Só que a minha brincadeira é sempre o seguinte, next quarter, até você não ter o próximo quarter. Você morrer. Perfeito. Exatamente porque você não teve. Então, a gente sabe que é difícil trabalhar com um longo prazo e, ao mesmo tempo, trabalhar com curto prazo. Mas eu só posso dar uma garantia. Se você, numa empresa média e grande, só trabalhar com curto prazo, pode ter certeza que daqui 10, 15, 20 anos a sua empresa vai desaparecer. Existe um fato, a velocidade de desaparecimento das empresas de grande porte está aumentando. Sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Né? As empresas sempre desapareceram. Mas quando a gente olha uma empresa grande, multinacional, nunca imagina que a empresa vai desaparecer. Né? Pelo menos quando está olhando. Fala assim, você pode imaginar que o Google vai desaparecer? Ou você imaginaria que a Microsoft podia desaparecer? Olha, honestamente, né, estava me lembrando hoje, né, justamente, a Microsoft esteve nessa situação de perder risco de relevância. Né? Mas olhando, né, uma mudança de presidência, Nadal assumindo como CEO, começa a exatamente ir nessa lógica que a gente está conversando, que a Microsoft não pode mais ficar fechado. Vai ter que abrir e colocar, por exemplo, os sistemas lá do Microsoft Office no iPad. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. E a gente está falando hoje de uma Microsoft em 2024 que não tem nada a ver com a Microsoft do começo dos anos 2000, porque a inteligência artificial que ela pulou lá em cima, voltou, colocou ela de volta para o jogo. O que a gente está falando? Novamente, o curto prazo e o resultado do quarter é importante. Sem isso, você não vai ter o futuro. Então, não adianta ficar só no futuro, vamos fazer um monte de coisa, né? Mas a arte de você estar no nível do C-Level é exatamente você ser capaz de balancear as necessidades de curto prazo com aquelas de médio e longo prazo. E entenda que quando a gente está falando médio e longo prazo, isso também é uma diferença para a gente, no contexto até brasileiro, médio e longo prazo, há 20 anos atrás você estava falando de 20 anos. Não, eu estou falando aqui de 6, 7 anos. Ou seja, uma empresa pode perder mercado ou relevância hoje em dia numa velocidade muito mais acelerada. Eu queria pegar esse gancho aí e falar algumas coisas aqui para provocar. Eu queria lhe ouvir sobre transformação e inovação, ainda assim, digamos, abrindo aqui a conversa, mas é o seguinte, inovação é algo como se no mundo corporativo, no mundo empresarial, algo inevitável.
Sempre foi, talvez. Né? Certamente, sempre foi. O que nós estamos, talvez, projetando aqui, de alguma forma, há uma aceleração, né? As ideias de aceleração que vêm de longo prazo. Teve até divulgadores da ideia da aceleração, como Alvin Toffler, mais recente, mas é uma coisa bem mais antiga. Esse é um lado. O outro, você trouxe essa palavra transformação, né? Como uma temática do curso, como algo que é estruturante do curso. A gente está falando de transformação, o curso é dinâmico, o desse ano não é o mesmo do ano que vem, as reflexões. Eu queria ouvir uma breve reflexão, se você puder, para falar assim, sobre o lugar de inovação. E aí eu estou pensando em inovação aberta mais até, né? A inovação interna sempre vai existir, incrementais, etc., mas a inovação aberta e a questão da transformação. São termos intercambiáveis neste nível da conversa que a gente está falando, ou você gostaria de conversar algo sobre, dar uma ideia sobre isso? Porque nós estamos, claro, pela própria natureza de uma conversa curta e também dirigida a um público mais aberto, a gente está fazendo aproximações. São temas altamente complexos, né? Sim. Por exemplo, inovação é inevitável. Como fazer inovação para cada casa? Aí já é o problema bem mais cabeludo, né? Sim, né? Sim. Mas, enfim, eu queria deixar essa coisa na mesa. Transformação e inovação. A gente está usando quase como termos intercambiáveis nessa conversa ou tem nuances aí? Boa. Bom, vamos sempre assim, tentar ser objetivo sobre isso. Claro. Não são intercambiáveis, tá? Uhum. O elemento, você tem toda a razão, inovação sempre foi relevante na história da humanidade, né? Sempre será. Então, essa é parte do que se fala sobre globalização. Entretanto, o que existe diferente? O que é diferente é a velocidade. E isso, qualquer modelo vai mostrar que a velocidade ela aumentou brutalmente no último século, né? Então, dá uma perspectiva histórica, né? Então, o último século. Só que, quando a gente desmembra esse último século, os últimos 20 anos são mais acelerados ainda. Portanto, você também tem um aumento de mortalidade de empresas que não são capazes de se adaptar porque a velocidade aumentou. Então, a pressão sobre esse lado da inovação, ele aumenta porque ele volta para o elemento de sobrevivência. Tá? Então, essa é a diferença sobre passado e o presente. Tá? E quando a gente fala de transformação, na verdade, tem vários níveis da transformação. Um dos níveis é a transformação pessoal do indivíduo. Então, eu tenho 52 anos, eu tenho uma trajetória profissional, determinados valores. Como eu vou continuar me mantendo relevante? Como eu me identifico como um líder? Porque o líder, o CEO que eu tive quando eu tinha 20 anos... né? Se ele continuasse numa organização, essa organização já tinha envelhecido e morrido, então eu não posso ser o mesmo. Né? Então parecia que há 30 anos esse C-Level era o inalcançável, era o Deus, entendeu? Ele sabe tudo. E aí a gente tem, na verdade, que cai a ficha que parte dessa transformação é que ninguém sabe tudo. E que a gente precisa ter humildade, ser inspirador para as pessoas que a gente lidera, mas também reconhecer que nós estamos falando de uma liderança em que somos seres humanos e não mais super-heróis como era o CEO visto do passado. Então, a transformação ela passa para o nível pessoal, a transformação como líder, para a transformação organizacional. Discussões que a gente fez, inclusive, era por onde a gente começa, né? Será que a gente tem que começar para o nível do indivíduo, da liderança, ou a gente tem que começar para o nível da empresa, tá? E, na verdade, você não tem resposta certa. Para cada tipo de empresa pode ser diferente isso, né? Mas a gente resolveu começar pela estratégia, passar por liderança e depois ir para o nível da organização, no caso especificamente do programa CEO. Muito, muito interessante. Nossa, que cenário espetacular. Vamos centrar aqui agora nessa questão da gestão de risco. Agora, veja, tem uma gestão subjacente aí, que é, digamos, iniciativas de estabelecimento, de conexão da empresa com o mundo aberto, e particularmente de startups, que é
por pressuposto, é quem está trazendo as novidades mais emergentes, digamos assim. Startups como se fossem, eu estou fazendo uma metáfora aqui, como se fossem pequenas anteninhas do que está emergindo. Organizações, fornecedores de soluções mais estabelecidos, eles não têm essa característica, por definição. Eles já foram isso, talvez, no passado. Então, a conexão da empresa com essas anteninhas com o que está emergindo configura praticamente o campo dos programas de inovação. Tá? E aí tem duas coisas que me chamam a atenção nesse mundo. Uma é o investimento da inovação dando resultados mais de curto prazo para que se sustente esse movimento, o que é já uma contradição, tem um paradoxo, tem uma tensão aí, né? Que é o investimento para o futuro, mas como é que ele vai se sustentar? Do outro lado, faz parte da natureza deste mundo ter mais risco do que no mundo estabelecido. Nossa, é um abacaxi esse problema que eu lhe trouxe aqui, né, professor? Mas como é que a gente descasca esse abacaxi, hein? Vamos por partes, né? Exato, né? Já começa por aí, né? Mas acho que a arte é exatamente simplificar problemas complexos e transformar eles em problemas mais simples. Exatamente. Né? E aí eu sempre começo, na verdade, a gente fala ecossistema de startups, etc. E eu pergunto frequentemente até para o fundador de startup, né? O que é uma startup? Aí as pessoas começam a congelar, né? O Sim. próprio empreendedor. Sim. Mas o que é uma startup? O que é uma definição de uma startup? Bom, para fazer a longa história curta, vamos começar que o sonho de startup não é ser startup, é ser uma empresa grande. Então, startup é uma unidade temporária que está buscando validar um modelo de negócio que é replicável e escalável. Ok? Mas por que existe esse troço chamado startup? Porque existem problemas no nosso vida que não são resolvidos pelas empresas que já existem. Toda startup está lá agindo sobre algo que não está resolvido. Ele está à margem. E, obviamente, vai estar à margem das grandes empresas. As grandes empresas vão estar lá com seu modelo replicável, porque um dia ela também foi, entre aspas, uma startup que escalou. Até ela não ser mais. Até ela entrar num processo de burocratização. Enfim, um processo que é normal de empresa grande. Então, ela não tem como ter a velocidade. E será que ela também tem que atirar para todo lado? Qual que é o custo, né, de eu começar um negócio e ele dar errado? Agora, para uma startup, o custo de eu dar errado é nada, né? Ou seja, é o custo de eu volto para encontrar um outro emprego, faço uma outra startup. Então, a gente vive exatamente numa nuvem de pessoas que a gente fomenta dentro da GV, que durante anos eu tive aqui exatamente empurrando uma geração de empreendedores que está encontrando, que está 24 horas por dia olhando o que a grande empresa não está olhando. Então, esse é um lado da conversa. Agora, o outro lado da conversa, porque eu estou operando aqui no nível do CEO e do C-Level, mas também com esse braço aqui do startup, bom, então porque tem startup, grande empresa está condenado? Não, pelo amor de Deus, né? Incumbente tem todos os recursos para, né, lidar com isso. E aí vem uma grande questão. A gente tem um grande processo de boom que está ocorrendo no Brasil em particular, sobre inovação corporativa, desmembra para corporate venture capital, etc. E é muito bom, mas como todo movimento de boom, a gente sabe que daqui a alguns poucos anos vai decantar. O que vai acontecer? Vai ter muitas empresas que vão se decepcionar com o resultado dos seus processos. Porque imaginou que o quê? Bom, esse aqui, onde está que está me gerando o retorno sobre o investimento? Bom, você está usando o KPI errado. Não tem como falar o que essa unidade está gerando de lucro e assim por diante. Né? Então, tem uma pergunta que é muito pouco abordada, que é a pergunta: o que é o seu objetivo quando eu estou falando de um programa de inovação? O que você quer? Eu quero só ficar sabendo o que esse pessoal novo aí, que essa falando, tá errado. Isso não é um objetivo estratégico.
saber o que os outros estão falando, eu não preciso montar um programa, né, para conversar com esse pessoal. Tem soluções muito mais simples, muito mais baratas do que montar um programa de inovação corporativa. Né? E aí é que está a arte, porque eu tenho que conectar o objetivo, né, com a cultura da empresa, com o quão a inovação pode ser um risco, né, para capturar o risco do meu próprio negócio desaparecer. Onde é que você está sondando isso? Como eu posso lidar com um elemento, inclusive, de opcionalidade, eu chamo aqui num jargão até mais financeiro. O que quer dizer opcionalidade? O teu modelo de negócio hoje, a tua vaca leiteira, né, pode não ser mais relevante. E aí todo mundo tem isso como absolutamente óbvio. O que eu quero dizer com óbvio? Bom, um dia teve carroça. Teve a maior empresa de carroça do mundo. Né? Até que ela teve a maior participação de share market em carroça. Até que a carroça não foi mais relevante. Então, e aí carroça pode estar muito longe, né? Mas, pelo menos para a minha geração, todo mundo conhece a Blockbuster. Né? Então, teve um negócio que de alguma forma foi revolucionário, fez um elemento de locação, fez parte da vida de todo fim de semana de uma geração e virou pó da mesma forma consideravelmente rapidamente, porque não notou que algo do outro lado estava exatamente abordando os erros, os defeitos, os problemas do modelo de negócio da Blockbuster. Só para citar um, né? Que é o que a startup está fazendo, né? Tipo, quem gostava de devolver o DVD lá para ninguém, entendeu? Então startup, ele está lá agindo sobre os defeitos do incumbente. Então, quando eu tenho que fazer um programa de inovação corporativa, a corporação, o C-Level, o conselho, essa é uma outra conversa que a gente está começando a conduzir. Parece que muitos conselhos não estão letrados o suficiente para amparar essa discussão. E se o conselho não tiver letrado, não tem como esses programas também de inovação lidar com essa questão, que é uma questão do risco da empresa. Perfeito. Mas se o conselho tiver letrado, então ele pode pensar, e aí permita citar um exemplo que para mim é positivo, que é o caso da Faber-Castell, que é uma empresa centenária, né, cujo o foco do Corporate Venture Capital deles é educação. O que quer dizer isso? Olha, lápis vai desaparecer? É uma coisa? Né? Provavelmente não, né? Esse negócio vai continuar existindo. Acontece que é claro que o lápis não vai trazer crescimento da empresa. Aqui, é uma estagnação em relação ao PIB, população. Daqui não vai crescer. Então, o que é o próximo negócio? Aonde a gente pode atuar que crie valor para o acionista continuar ligando? Aí entra uma opcionalidade. E eles fizeram uma conexão que eu acho super bonita com propósito. Então, tentaram identificar qual que é o propósito nosso, né? Então, o propósito, na verdade, voltou qual a essência dessa empresa. Qual a essência dessa empresa, né? Aí eles descobriram, até fazendo entrevistas, etc., né, que a associação... Qual que é a sua lembrança quando você usava um lápis? Bom, essa associação emocional notou que o propósito dele estava conectado a inviabilizar a criatividade. Quando eu redefino o propósito em viabilizar a criatividade e não em vender lápis, não é produto, né? Com viabilizar a criatividade, meu amigo, pode fazer milhares de negócios. Um viabilizador de criatividade me abre uma outra frente. E essa frente, uma frente que eles abriram é exatamente de educação. E aí, a educação, tecnologia voltar para a educação, espetacular. É uma opcionalidade. Ou seja, pode criar uma linha de negócio que vão render dinheiro ou não, né? E pode ser que não dê certo, né? Mas a questão do risco está associado, né? E todo mundo em finanças conhece isso, que é o value at risk, entendeu? Quando você está disposto, no limite, a perder. Perfeito. Eu falo assim, olha, eu estou disposto, value at risk, para algo que é no meu portfólio, eu coloco... porque eu vou colocar 70% aqui no feijão com arroz. Beleza, eu tenho que gerir aqui a máquina. Agora, você está disposto a colocar, né, fazer aqui a brincadeira, já que a gente
acabou de passar do all-time high de novo na Bitcoin, né? Mas não só da Bitcoin, você está disposto a investir, talvez, numa altcoin super exótica, né? O WOP, qualquer que seja altcoin exótica, quanto você está disposto a ir para zero? A zero. Tá? Bom, tanto... Porque eu aproveitei a pandemia exatamente para aprender sobre esse universo. Claro. E perdi um monte de dinheiro. Ganhei também, mas eu perdi um monte de dinheiro. Então tá disposto a ir a zero com muita coisa do que eu coloquei para também aprender com isso. E o que eu aprendi é um valor intangível. É um valor intangível. Eu fui a zero em várias coisas, várias posições que eu tinha em altcoin, alternativa, a zero. Né? Eu deixo até a posição lá olhando para me lembrar dessa, né? Mas meu arrependimento é zero, porque minha curva de aprendizagem foi gigantesca e essa eu transmiti para outros lugares onde eu sim consigo gerir e controlar os indicadores, né? Do meu próprio resultado pessoal. Agora, o que eu perdi foi a zero, mas eu, quando entrei nisso, falei, não, isso aqui eu estou disposto a ir a zero mesmo. Né? Então, isso é uma gestão de risco num portfólio de uma grande empresa. Perfeito. Uma mentalidade, né? Obviamente, você não vai entrar e fazer um programa e falar assim, não, tudo bem, se eu perder, deu zero. Mas, pô, qual é o objetivo? O que você está querendo trazer para a tua organização? Será que esse objetivo ele é muito ambicioso ou ele é pouco ambicioso? Frequentemente, eu ainda escuto objetivos pouco ambiciosos, que é do tipo, queremos aprender com o ecossistema, qualquer coisa desse nível, pouco ambicioso, né? Quero ventilar, né? Ver que os pessoas que estão aqui são mais conservadores, eles vejam coisa... Também acho pouco ambicioso, né? De novo, dá para fazer um ciclo de eventos, manda as pessoas para a escola, faz um curso. Tem alternativas mais baratas e inteligentes do que criar um programa de inovação. Agora, eu tenho que criar um programa de inovação, uma empresa médio grande porte, porque isso faz parte de uma gestão de portfólio. Essa é uma gestão de risco da empresa. Uma gestão de risco da empresa. Se você é grande empresa e ainda não percebeu que existe um risco de você perder relevância, de você desaparecer, bom, então está na hora de acordar, porque se você não fizer isso, as startups lá que a gente vive alimentando, mais cedo ou mais tarde vão comer o seu negócio. E quando isso acontecer, vai ter sido tarde demais. Muitas empresas acordam tarde demais, já perdeu o market share, tem que se conformar com um mercado menor, né? Vi de casos que são mais que conhecidos como HP, Kodak e assim por diante. Né? Fantástico, maravilhoso. O título de professor não é dado à toa, não deveria ter sido dado à toa, porque agora eu tomei uma aula aqui e aprendi muita coisa. Porque, veja, pensando, digamos, no andar de baixo, pode-se pensar no gestão de risco da inovação como uma análise de risco, por exemplo, do investimento que eu vou fazer no novo negócio, que é uma startup, que, claro, pela sua fragilidade e maturidade, sem ofensas, pelo contrário, é um elogio, você tem que fazer uma análise específica para aquilo. Isso é uma gestão de risco. Okay. Outra é o risco de não fazer a transformação da sua organização, que é esse que eu aprendi aqui com você, Gilberto. É espetacular esse racional. Uma grande aula. Eu queria conduzir aqui para uma... Infelizmente, o tempo passando, né? Eu queria ficar um pouco, assim, mais umas 4 horas aqui contigo. Mas o tempo da gente é restrito. E eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, com o nome do programa. Trends, tendências... E eu queria trazer de volta para o mundo da universidade, da academia para alta execução, né? Para conselheiros, para altos executivos. E lhe perguntar até onde você enxerga que vai, digamos, este mundo, este mercado de oferta de espaço de educação e reflexão. E quais as direções que você enxerga aí para a oferta de educação de alto nível para alto executivo? Queria ouvir esse trend trazendo, porque assim, eu fiquei muito satisfeito com, nesse tempo, o que você trouxe de ilustração para se pensar no risco da transformação ou o risco da não transformação é espetacular.
Eu acho que você colocou uma caixinha aí no nosso programa, um podcast que eu revisitarei com muita alegria. Voltemos. Até onde você enxerga aí, para que lado vai a educação de alto nível executivo? Para deixar uma porta aberta, eu vou jogar uma bomba. Então, a bomba é o seguinte. Então, a tese de longo prazo que ela está se comprovando. A classe média está sendo extinta no mundo. O que isso significa para as empresas? Significa que você está lidando ou com pessoas que são muito ricas ou com pessoas que são muito pobres. Quando ela desaparece a classe média, o ambiente do que você está vendendo como produto e serviço, ele modifica. A tua empresa está preparada para lidar com uma mudança de paradigma econômico, social e político? Porque tem implicação. A classe média ela está evaporando no mundo inteiro, né? É uma implicação do ponto de vista de poder político em qualquer lugar do mundo, né? E isso é uma discussão que é separada das empresas? Lógico que não. Porque normalmente em lugares onde está mais claro que evaporou a classe média, eu tenho regimes que são mais autoritários. Então, o regime mais autoritário significa um nível de supervisão e de controle do governo muito maior sobre as empresas. A empresa está pronta para lidar com esse nível de desafio? Então, eu volto para o elemento do curso, né, e da questão dos cursos, que também isso significa um tipo de modelagem quando a gente fala de educação como um todo. Significa, olha, eu tenho que prover educação de alto nível, de alta qualidade, que também vai custar caro por causa disso. Tá? E que ela vai se substanciar por conhecimento. Porque eu frequentemente digo que o maior competidor até de educação executiva não são outras escolas, são as chamadas não escolas. São aquelas que dizem que as escolas, né, são problemáticas, eles não são atualizados, e aí fazem programas que são que as pessoas saem normalmente super felizes, motivadas, e depois perguntam o que eu faço com isso na minha vida, né? Por quê? Porque ele não tem uma base para gerar a transformação. Então, ela é um fake transformation, vamos chamar dessa forma, porque ele faz muita auê, bate na onda, porque não tem lá uma base que possa trazer esse processo de transformação. Mas não tem ingenuidade. Eu sei que esse não escola ela existe, e ela existe como uma startup, porque ela está comendo com algo de ineficiência que as escolas realmente tiveram, né? Tem, obviamente, que é a zona de conforto, de repetir conteúdo, de não dialogar. Então, essa é a zona que eu sei que existe lá do incumbente na própria fundação, e aquela que a gente também conscientemente está agindo, né, para modernizar mais com base de conhecimento acadêmico aplicado, né? Não desconectado da realidade, o conhecimento sempre aplicado. Então, o futuro dessa educação executiva de alto nível é aquele de estar do lado dessa pessoa que está enfrentando desafios, né? E que a organização, no fundo, estava dizendo para essa pessoa, né, ter todas as respostas. E ajudar que ela possa construir um outro meio de gestão, uma outra forma de gestão, que não é aquela que ele foi, na verdade, educado, né? Então, é um momento que eu digo assim, às vezes eu olho para a história, e eu adoro história, né? Tenta imaginar como é que deve ter sido quando Roma caiu, né? O Império Bizantino caiu, né? E a gente olha, às vezes, a história como se fosse um dia que aconteceu, mas não é, né? Então, é um processo, e a gente está vivendo justamente num fim de uma era e entrando em outra. É muito legal estar aqui, mas é muito sofrido também, né? Sim. E tá no meio de um processo que está explodindo, né? E que vai ter um outro momento, e esse momento de transição, como qualquer momento, é extremamente desafiador, né? Mas também extremamente rico, extremamente interessante. Novas grandes empresas vão surgir, e as outras que também são veteranas, muitas vão sobreviver exatamente porque constroem programas de inovação, mas centrados em objetivos claros e condizentes com a cultura da organização. Então, esse é um pouco da mensagem, né? E abre, acho que, uma outra porta para outra conversa, com certeza. O convite já está de pé, já está feito. Bom, é isso, né? Muito obrigado, professor. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois dessa conversa maravilhosa aqui com o professor Gilberto Sarfatti,
da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A gente se despede aqui com mais um Trends. Continue nos nossos canais do Alfa, no podcast, no YouTube e até a próxima.